Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede de Acolher, Ministério do Brasilândia, e hoje temos uma continuação do discipulado nível 2. Estamos falando sobre os dons do Espírito, amém? Então abra comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite, para poder nos render a Ti, poder, Senhor, entregar a Ti aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração. Queremos entregar, Senhor, diante da Tua presença, para receber de Ti mais uma palavra, para receber de Ti mais um ensinamento, receber de Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça que enriquece e que não vem acrescida de dores. Senhor, nós cremos que os dons do Espírito são para os nossos dias. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas, Senhor, de maneira maravilhosa, e que em todas as coisas que temos buscados, o Senhor é fiel e justo para nos abençoar, Pai, porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E a Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que busca, acha, que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai querido, nós estamos abrindo e batendo, Senhor, na Tua porta, batendo na porta do Espírito, para poder receber e pedir, Senhor, e clamar, para que os dons do Espírito sejam derramados sobre a Tua igreja, Pai. A igreja é Tua, a ovelha é Tua, as ovelhas são Tuas, Senhor, a palavra é Tua, Senhor. Por isso eu te peço, abençoa cada um, Senhor, que está nesta noite, Pai amado, ouvindo e recebendo a Tua palavra, Senhor. Que nesta noite possamos desfrutar, Pai, da Tua maravilhosa presença, Pai. Que nesta noite possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, a porção para esta noite, para esta igreja. Todos aqueles também que estão ouvindo pela internet, todos aqueles, Senhor, que estão de alguma maneira acessando essa informação que será ministrada, Pai querido, seja abençoado, Pai. Eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a oposição maligna das trevas, que venha, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual foi mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que não sabem, a nossa igreja é uma igreja de discipulado, amém? E nós não temos problema em ministrar as palavras que compõem o nosso seminário num dia de culto normal como esse, amém? Glória a Deus, porque nada mais é do que uma palavra. Eu sou um pregador da área do ensino, não sou um pregador pentecostal avivado que sobe nas cadeiras e grita, né? De vez em quando eu fico meio arretado aqui, mas não é sempre. Então, a maioria das vezes é bem no ensino, né? Nós temos aqui muita coisa que o Senhor tem nos dado e tem sido uma grande bênção, porque a gente crê sim no avivamento. Tanto é que nós estamos falando sobre os dons do Espírito, amém? Nós estamos falando sobre os dons espirituais, e é para isso que nós precisamos aprender, para que nós consigamos buscar aquilo que nós sabemos, né, com consciência, e buscar ao Senhor, pedir para Deus aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja, amém? Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7 em diante, a palavra do Senhor diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, amém? Então vamos lá, mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro
os dons de profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Então, só recapitulando, irmãos, faz um tempinho que nós não falamos sobre os dons. Nós temos 3 tipos de dons, amém? 3 categorias de dons. O primeiro é os dons de revelação. Os dons de revelação, eles são compostos pelos 3 primeiros dons aqui citados, que é a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernimento de espírito. São os dons de revelação. A segunda categoria é a que nós estamos, que é a categoria dos dons de poder, amém? Nós já falamos sobre os dons de curar, agora estamos falando sobre a operação de maravilhas, e depois ainda tem o dom da fé, amém? Esses são os 3 dons de poder, e a última leva de dons será os dons de inspiração, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, as próximas 4 semanas nós estaremos ministrando os dons para encerrar essa etapa do discipulado nível 2, e nós vamos iniciar uma parte agora, a partir quando terminar os dons, uma parte mais escatológica, amém? Então, se você tem curiosidade, se você tem desejo de entender o que vai acontecer, né? O que é escatologia? O estudo das últimas coisas. Então, nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno, amém? Então, se você sabe, você nunca ouviu, tem curiosidade, precisa saber, irmão. Isso é disciplina do ministério, aprender sobre essas coisas. Então, os próximos domingos aí nós vamos estar falando sobre os dons, por isso não falte, e se você faltar, vai lá no YouTube e ouça as nossas mensagens, amém? Ontem eu quase tomei um susto, que eu fui entrar na conta do YouTube, lá deu lá bloqueado, não sei o que, eu já mandei pro Daniel, falei, irmão, socorre, porque bloquearam nossa conta da igreja. E aí ele falou, não, irmão, vamos com fé. E aí daqui a pouco voltou tudo ao normal. Eu falei, glória, o anjo do YouTube já foi lá e liberou a nossa conta, não teve nenhum problema, amém? Glória a Deus. Tem muitas mensagens lá e você pode ficar à vontade para ouvi-las. Então, irmãos, hoje nós estamos falando sobre o dom de operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas é algo que o nome já interpreta o que ele é. É uma operação de coisas extraordinárias. Dom de maravilhas é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede aos servos do Senhor Jesus para realizar obras extraordinárias com sinais e maravilhas, coisas assim, coisas extraordinárias, coisas assim que a gente fica de boca aberta, de queixo caído, né? Que as pessoas, os incrédulos, não conseguem nem diante de situações como essa acreditar muitas vezes, né? A gente fala, eu gosto de dar um exemplo de um menino que eu conheci assim, né? Não era da minha igreja, eu não conhecia a família, mas eu visitei uma igreja e tinha um menininho lá que ele tinha tido síndrome de Down, né? Síndrome de Down é aquela doença, né? Que a pessoa tem aquele rosto, né? Já peculiar, né? E aquele menininho, ele tinha sido curado por Jesus. Ele tinha ainda aquela fisionomia, mas ele era uma criança normal, ele corria junto com as outras crianças, e a mãe, cheia de orgulho, né, assim, orgulho no bom sentido, falava, Jesus curou meu filho, ele está indo para a escola, está tudo normal, ele está curado para a glória do Senhor. Aí você fala isso para alguém lá fora, a pessoa vai falar, mas você está de brincadeira, né? Síndrome de Down, o camarada foi curado? Aí é demais, né? Vocês devem estar muito bitolados, né? A pessoa não acredita. Mas eu vi, irmãos. Mas eu falei, mas eu que vi a criança lá correndo. Não, mas né? Mas então quer dizer que eu estou mentindo para você? O que eu ganho mentindo para você? Eu não iria mentir para você, né? Eu vi um menininho lá que estava curado, né? Da síndrome de Down para a glória do Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária. É uma coisa que ainda existe, irmãos.
Nós precisamos aprender que os dons do Senhor Jesus, ele foi concedido para a igreja. Amém? Temos uma passagem lá no Antigo Testamento que faz uma referência sobre os dons do ministério. Quando o Abraão, ele manda o seu servo Eleazar buscar encontrar uma noiva para o seu filho Isaque, né? E esse Abraão, ele na figura de Deus, manda esse servo na figura do Espírito Santo para encontrar a noiva, que é a figura da igreja, para o seu filho Isaque, que é a figura de Jesus Cristo. Amém? Então tem essa história tão linda, tão maravilhosa, que mostra o Espírito Santo indo procurar a Rebeca para o seu Senhor, né? Para o Isaque. E quando ele encontra a Rebeca, quando ele vai lá e toma aquela moça, né? Conta a história lá, tudo, e os sinais que Deus tinha dado para ele enche aquela noiva de presentes. Dá pingentes de ouro, colar, né? Dá ali uma série de joias que o que? Simboliza os dons do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele entrega as joias para a igreja, para que a igreja esteja bela para encontrar com o seu noivo. Olha que uma coisa maravilhosa, né? Os dons do Espírito não são simplesmente um poder que é dado para que as pessoas de alguma maneira possam ser vistas, não, né? De alguma maneira possa a igreja ser vista, colocar na televisão, poder trazer pessoas para a igreja. Não é para isso, mas é para adornar a beleza da igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja de Jesus Cristo, irmão. Você é a noiva do Cordeiro. Por isso que nós cremos, sim, há alguns que não creem que os dons é para os dias de hoje, mas nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo, ele distribui os dons para cada um conforme lhe for útil. É o que nós lemos e é o que nós buscamos, amém? Então, a operação de maravilhas é algo que já fala maravilhoso, né? Nós vamos aqui ler alguns textos na palavra do Senhor que fala sobre alguns exemplos desse dom. Abra comigo em Salmos 135, versículo 9. Não sei se o Cauri não está pondo ali, porque a televisão tá com um defeitinho, ela fica desligando toda hora, e a gente precisa mandar consertar a televisão, amém? Glória a Deus. Mas não tem problema, você tem a sua Bíblia e você pode abrir no Salmo 135, versículo 9. Eu digo isso porque nós ficamos ali quase uma hora digitando ali a palavra, né? Deixando ali tudo bonitinho no slide para você conseguir passar, mas eu não sei, ele não tem muita fé, então ele nem liga mais. Se ele pudesse ligar, e aí ia tentando passar, né? Se desligar, vai lá, liga de novo. Tem que ter fé, né, irmão? Porque às vezes o anjo da TV vai vir aqui, vai espetar ali, né? Segurar o cabo para não desligar mais, e a gente vai ser abençoado, amém? Falando de dons de operação de maravilhas, a gente não vai crer que Deus pode consertar a nossa televisão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Salmos capítulo 135, no versículo 9, a palavra, olha que coisa bonita que a gente fez aqui, olha, né? Olha lá, glória a Jesus. Então diz assim: o que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra o Faraó, contra Faraó e contra os seus servos. Eu vou ler mais uma vez: o que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Então aqui, irmãos, nós estamos falando da operação de maravilhas por meio do ministério de Moisés, amém? Moisés, irmãos, foi um servo comum como eu e como você. Moisés, ele viveu no Egito, irmãos. Ele foi criado até os seus 40 anos no Egito. O Egito era o berço da macumbaria, o Egito era o berço da feitiçaria. Faraó era o próprio Satanás ali, simbolizando um Deus, né? Ele se auto-intitularizava um Deus. Então ali era uma manifestação, tanto é que quando Moisés jogou a vara ali, que se transformou em cobra, ele falou: isso aí é moleza, uma vara se transformar em cobra, né, irmãos? E aí chamou os feiticeiros fizeram as magias dele lá e jogou lá também a vara, e também se transformou em serpente, né? Então nós vemos a manifestação sobrenatural das trevas também ali no meio do Egito, e Moisés foi criado no meio dessas coisas.
Moisés foi criado no meio desses deuses do Egito, e ele foi escolhido por Deus para levar o livramento e levar a bênção de Deus para o povo. Então, nós vemos um homem comum que simplesmente foi escolhido por Deus. E aí quando Deus chamou ele lá na sarça, Moisés ainda reclamou, ainda se queixou, Moisés ainda recusou o convite, disse: Senhor, mas eu sou pesado de língua, né? Como que eu posso falar em teu nome? Eu não sei nem falar, né? Eu sou pesado de língua. Moisés era meio gago, né? Para nós interpretarmos melhor esse pesado de língua, ele era meio gago, ele não sabia falar, mas Deus enviou ele para libertar o povo, amém? Então, se Moisés ele recebeu essa manifestação, essa graça, você e eu também podemos receber em nome de Jesus, amém? Irmãos, todas as maravilhas que Deus mostrou no Egito, Ele fez pelas mãos de Moisés e pelo seu irmão Arão, amém? Então, Moisés ele era Deus, né? Até tem essa passagem na Bíblia. Uma vez minha sogra até me questionou, falou assim: mas que negócio é esse da Bíblia falar que Moisés era Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E depois Jesus até confirma essa palavra, né? Quando ele diz: a tua palavra não diz que sois deuses, né? Então, Deus no sentido não de ser como Deus, mas de operar no poder de Deus, né? Então ali Moisés, ele era o profeta, e ali Arão era a boca que falava. Moisés era como Deus e Arão era o que executava as obras através daquilo que Deus mandava. Então Moisés, Deus manifestou os sinais, né? Moisés ele manifestou os sinais de Deus em Êxodo 4, versículo 16. Acho que o cara vai por aí, tá aí. Olha que bonito, né? Ficou até azulzinho no final, né? Lá no fundo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu será por Deus. Isso Deus falando para Moisés em relação a Arão, que Arão seria por boca e ele seria por Deus. Versículo 17: toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Então Deus ele tem sinais de maravilhas para operar no meio da sua igreja. Por quê? Não porque Deus precisa provar alguma coisa, não, porque nós somos herdeiros da salvação, porque nós somos o reino, somos súditos do reino de Deus. E quando Jesus Cristo voltar para o seu milênio para reinar sobre esta terra, irmão, sabe o que vai acontecer? Nós reinaremos com Ele, irmãos. E nós já podemos experimentar as bênçãos do século vindouro. Nós já podemos experimentar a graça do Senhor Jesus Cristo operando sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, como já é sabido de todos, ele operou, ele manifestou o que? O poder do grande livramento de Deus. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar a água por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Então não existe, eu não consigo ver coisa mais fantástica do que essa, né? Quem assistiu a novela da Record, né, dos 10 mandamentos, viu lá que o efeito especial é coisa tremenda, né? Tem até uma hora que vem uma baleia assim, né? Vem assim, já para passar ela faz a curva assim, volta, né? Coisa maravilhosa, coisa linda, né? E foi mais ou menos isso mesmo, a gente pode imaginar, porque foi um vento que foi soprando ali durante a noite inteira, e aquele vento foi repartindo a água, e quando o povo pôde passar com o pé em seco. O mar, aqui era o Mar Vermelho, né, que foi aberto, e esse mar é chamado de mar, mas na verdade é um grande lago, né, é um grande rio ali, um grande mar, é um lugar assim, muito grande, né, o quê? Uma imensidão de água, louvado seja o nome do Senhor. E eles passaram ali,
com o pé seco. Isso nos fala muitas coisas, irmãos, porque se Deus manifestou isso na vida do povo escolhido, nós somos a igreja e somos também o povo escolhido. Hoje você não precisa abrir mar, irmãos, hoje você não precisa estender vara para abrir mar, mas pela tua fé, o mar de problemas, ele vai se dissipar diante da sua vida. Quando você vê que as dificuldades se levantarem, que os gigantes se levantarem, você tem que continuar crendo que Deus é contigo. E aqui nessa passagem, o povo clama a Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus diz assim: por que o povo clama a mim? Diga ao povo que marche. Nós precisamos marchar em fé, marchar crendo que Deus tem maravilhas. Às vezes a maravilha é sutil, irmão, às vezes a maravilha é para você, porque eu fico maravilhado às vezes com as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes são coisas pequenas, irmãos, às vezes é o bilhete único que acabou, né? E ali uma pessoa que nem te conhece te oferece um bilhete único e te paga a sua passagem, uma coisa simples, mas que deixa a gente maravilhado, que deixa a gente, regozijando na presença do Senhor. A nossa igreja está mó bonita agora, meu. Nossa igreja é fofa, como diz a missionária Márcia, a porta de vidro, nós ampliamos. A Jaque ficou um tempão sem mim, ela ficou acho que até assustada quando ela chegou aqui, que ela não imaginava que a igreja estava tão bonita, grande. Agora nós temos salinha das crianças, temos a porta de vidro, temos vários ventiladores, no calor ninguém vai sofrer, e se sofrer, em nome de Jesus, a gente pode pôr até um ar-condicionado aqui, eita glória, até um ar-condicionado aqui para a glória do Senhor, não para que a gente possa, não para a gente fique, se exibindo, não é isso não, irmãos, é porque a igreja é para você, irmãos, a igreja é nossa, a igreja é sua, nós estamos aqui para louvar ao Senhor juntos, amém? A igreja não é do pastor e da pastora não, a igreja é de Jesus, amém? E isso é sinal de prosperidade. Se a igreja está sendo abençoada, que você também seja abençoado, e as maravilhas de Deus sejam ministradas sobre a sua vida, mas você tem que estar na igreja, né, irmão? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse dom de operação de maravilhas, geralmente ele é manifestado no ministério de evangelista. Amém? Então, se você que tem esse desejo no coração, sente essa chamada de ser um evangelista, esse é um dom que acompanha o ministério do evangelista, porque o evangelista ele não fica parado, né, irmãos? O evangelista ele não fica como um pastor pastoreando a igreja. O evangelista ele vai ganhando vidas para Jesus, e se ele está numa igreja, ele está na igreja ganhando vidas para Jesus. E como ganhar vidas para Jesus? Como atrair o incrédulo, se não por operação de milagres, de poder e de sinais? Nós temos um grande exemplo no ministério de evangelista, que é o ministério de Filipe, né? Filipe ele foi um grande evangelista, e também temos aqui uma experiência de Paulo, que está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 8 a 12. Amém, irmãos? Então, a principal missão de um evangelista é de levar as almas à decisão por Cristo, e o dom de operação de maravilhas acompanha o ministério, os sinais acompanham aqueles que creem. Amém? Então, Atos, capítulo 13, versículo 8, você pode acompanhar ali pela TV, que o anjo da televisão já chegou ali, e eu não sei que não desligou mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que está crescendo em fé ali, que está pilotando, está orando ali, ungindo o teclado ali para que não caia a televisão. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 8 diz assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, e por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à
roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, versículo 12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então, a manifestação do dom de maravilhas, ele trouxe ali um acompanhamento de uma ministração que Paulo estava fazendo para uma autoridade, por essa personagem que a Bíblia chama de procônsul, né? Era um homem de autoridade. Hoje poderíamos falar que seria um vereador, um prefeito, né? Uma pessoa de autoridade, que Paulo estava apresentando ali o evangelho para aquela autoridade. E tinha um homem aqui chamado Elimas, um encantador, um macumbeiro, que estava ali perturbando, estava ali querendo desviar a atenção de procônsul. Sempre, irmãos, o diabo vai enviar os seus súditos, os seus servos, para atrapalhar aquilo que Deus está usando você para fazer, amém? E aqui Paulo, o que ele faz? Ele usa ali, pela sua fé, numa autoridade tremenda, irmãos. Paulo, ele fala aqui que, olha, seu filho do diabo, você vai ficar cego por um tempo. Ele profetiza ali, ele fala, a mão do Senhor está sobre você, e você vai ficar cego. E diz que imediatamente aquele homem ficou cego, as trevas o alcançou, ele ficou cego e ele não conseguia ver, e ele ficava procurando quem pudesse o guiar. Aquilo foi uma grande operação de milagres, amém? Assim, às vezes a gente pensa em milagres só no dente de ouro, né? Hoje a gente não está mais nessa época, né? Nós somos uma igreja jovem, né? Nós somos uma igreja que não vimos essa fase em que as igrejas, os irmãos oravam e os dentes de ouro apareciam na boca dos crentes, e eu ia para o monte e o graveto pegava fogo, era uma coisa de louco, e eu não sei porque eu nunca vi essas coisas. Eu preciso ter mais fé. O irmão está testificando ali que ele já viu, amém? Glória a Jesus. O irmão está dizendo ali que ele pegou as folhas lá e a folha acendia. Eu creio, irmão, porque eu sou crente. Eu creio no dom de operação de maravilhas. Eu creio que lá no meio dos seus, quando a manhinha estiver lá fazendo a coxinha, ela vai orar e as coisas vão acontecer e pessoas vão se converter pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a coisa vai acontecer da maneira mais simples que você imagina. Aqui Paulo, eu não sei, acho que Paulo não narra nenhum outro texto que Paulo tenha feito isso, de falar, amaldiçoar o camarada lá, falar seu filho do diabo, e a coisa acontecer imediatamente, porque ele estava num processo de evangelização, ele estava evangelizando uma autoridade, amém? E aí temos também o exemplo do Filipe, né? O Filipe, que ele atraía multidões através do dom. Então em Atos capítulo 8, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: e a multidão unanimamente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, amém? Então quando Filipe foi para Samaria, ele não só pregava o evangelho, ele pregava, mas também ele manifestava o dom de operação de maravilhas. Os sinais acompanhavam o ministério de Filipe. Aqui eles viam e ouviam aquilo que era operado através de Filipe. E Filipe, sendo um evangelista, ele não era pastor, irmãos. Tanto é que depois que ele ganha Samaria para Jesus, chega Pedro e Tiago para ali implantar a igreja e poder trabalhar ali as questões eclesiásticas, amém? Mas Filipe aqui era um ganhador de alma, e as pessoas, elas eram salvas não quando elas viam os sinais acompanhavam para que atraísse as pessoas até o evangelho, mas as pessoas eram salvas quando ouviam a pregação do evangelho de Jesus, amém? Por isso que nós precisamos às vezes compreender. A gente vê às vezes algumas coisas na televisão, né? E a gente acha que aquelas multidões são multidões de salvos,
quando na verdade não são, né? Quando na verdade nem todos aqueles que recebem a cura, recebem o milagre, eles recebem a sua salvação, porque quando Jesus curou os 10 leprosos, né? Foram 10 leprosos, só que um só voltou para adorar, e ali ele falou, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Os outros 9 receberam a sua cura, receberam o seu milagre, mas foram para casa e ainda perdidos, amém? Não basta ver os sinais, é necessário ouvir o Evangelho. E aqui em Atos capítulo 8, versículo 12, nós temos a seguinte narrativa. Diz assim: mas quando creram na pregação de Filipe a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus e a respeito do nome de Jesus, foram batizados tanto homens quanto mulheres. Então aqui o povo que creu nos sinais, eles viram os sinais que acompanhavam o ministério de Filipe, mas eles foram salvos quando ouviram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E Filipe, ele foi para Samaria, você sabe como, né, irmãos? Filipe, ele foi num expresso espiritual, né? Ele foi arrebatado, irmãos. Os sinais acompanham o que crê. Filipe, ele foi enviado pelo Espírito Santo até o caminho lá que o eunuco passava, né? E ele foi lá pregar para aquele eunuco, né? Da rainha de Etiópia, e ele pregou para o eunuco, ele batizou o eunuco creu, ele batizou e de repente ele desapareceu. O Senhor arrebatou ele e ele sumiu, e foi aparecer mais lá na outra cidade, que foi quando ele começou a pregar o Evangelho em Samaria. Coisa tremenda é o poder de Deus, amém? Coisa tremenda é o poder de Deus. Irmãos, também temos aqui o exemplo de Pedro. Pedro, ele evangelizava pelo testemunho do dom. Em Atos capítulo 9, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: e levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Então Pedro tem aqui essa passagem da ressurreição de Dorcas, né? Dorcas era uma moça que morreu, e aí mandaram chamar Pedro, e Pedro foi lá e ele orou, e essa moça ressuscitou. Quer coisa mais maravilhosa do que essa, né? Uma pessoa ressuscitar dentre os mortos. Ah, pastor, mas isso não acontece não. Acontece sim, irmãos. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar muitos testemunhos de pessoas que ressuscitaram, né? E um exemplo é aquele cantor, aquele vocalista do grupo Racionais MCs, amém? Eu não sei se você conhece esse tipo de coisa, né? Mas os Racionais MCs, tinha lá um cantor lá do grupo dele que era o Guina, né? O nome dele é Guina. E se você colocar lá no YouTube, testemunho do Guina, do Racionais, você vai ficar bem impactado com o testemunho dele, porque ele foi crivado de bala, ele morreu, deram o atestado de óbito, né? Ele foi para o IML, estava lá na geladeira e Deus ressuscitou ele, amém? E hoje ele é um testemunho vivo. Hoje ele vai em várias igrejas pregando a palavra de Deus, e ele vai falando daquilo que Deus fez. Ele ainda é meio malandrão, né? Fala ali da linguagem, né? do Racionais MCs, né? Tem alguns que não gostam muito, né, de ouvir, mas é muito legal. Ouça, põe lá o testemunho do Guina, que você vai ver um testemunho de ressurreição. E vão ter vários, irmãos. É que a gente não está na presença às vezes dessas coisas e a gente acha que não existe.
mas existe, irmãos. E hoje, com o advento da internet, com a facilidade que temos de colocar um testemunho na internet, no YouTube, no Facebook, hoje em dia é muito fácil nós vermos sinais, prodígios e maravilhas, amém? E aqui Pedro, ele ressuscitou Tabita, né? A exemplo do próprio Jesus, que quando Jesus vai até a filha como é o nome Jairo, né? A filha de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele chama Pedro, Tiago e João, e ele manda todo mundo sair da sala, e aí ele ressuscita a filha do centurião lá, do Jairo, né? E aqui Pedro, ele faz a mesma coisa. Quando ele se vê diante daquela situação, ele tira todo mundo da sala e ele ora a Deus, e Deus ressuscita. Mas esse grande sinal, ele foi um testemunho no processo de evangelização das pessoas, porque diz aqui que isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, amém? Muitos creem no Senhor. Eu não sei se tem alguém que é da hora do rock, né? Eu já falei aqui do rap, aqui também tem a do rock, né? A do rock nós temos o ex-vocalista do Raimundos, o Rodolfo Abrantes. Eu não sei se você já ouviu também, se você quiser lá, coloca lá. Irmãos, olha, desculpa até a linguagem que eu vou usar aqui, mas eu não conhecia cara mais tranqueira que esse Rodolfo Abrantes, o vocalista da Raimundos, né? O camarada era uma boca suja, as músicas eram tudo cheio de palavrão, né? E o cara era loucão, cheio de dreadlock, usava muita droga. E hoje, se você colocar lá no YouTube, você vai ver um homem de Deus falando, irmãos. O Rodolfo, né? Ele é um homem de Deus. Ele tem tatuagem até o pescoço, né? Tem aqui o irmão que tem a tatuagem do pescoço. Não tenho nada contra, né, irmãos? Mas o cara é doidão, ele tem tatuagem no corpo inteiro, e ele está lá pregando a palavra hoje, amém? Deus fez um testemunho. O testemunho dele, irmãos, ele foi curado de um tumor no cérebro, amém? Ele foi curado de um tumor no cérebro, e Deus deu a cura para ele, Deus deu a vitória. Ele se converteu, não foi na renascer em Cristo, ele não se converteu na bola de neve, ele se converteu com as irmãs do círculo de oração, as irmãs do coque, do saião, que fizeram uma campanha lá na casa dele, né, com a mulher dele lá, e ele se converteu ao Senhor, e Deus visitou ele. Deus fez uma grande obra na vida de um cara louco, de um cara muito louco. Hoje ele é muito louco por Jesus, amém? Isso é operação de milagres e maravilhas, irmãos. Quando alguém vê um cara como esse se convertendo, não consegue compreender. Os músicos da banda Raimundos, eu lembro que na época que ele se converteu, foi uma polêmica, foi uma loucura, ninguém entendeu nada. Ele saiu da banda e ele virou crente. Ele renunciou à fama, ele renunciou ao dinheiro. Foi na época que o Raimundos estava assim num auge na carreira ali, ganhando muito dinheiro, fazendo shows pelo Brasil inteiro. Ele simplesmente falou: não, eu não quero mais, agora eu só quero é Jesus, amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, o sinal de maravilhas, esse dom de operação de maravilhas, às vezes é nesse sentido. E às vezes é um camarada que usava tanta droga que ninguém conseguia acreditar que ele poderia se tornar um homem de Deus. E aí quando olha e fala assim: puxa, só Deus para fazer uma coisa dessa, de transformar o homem, de tirar o homem da garganta do dragão e fazer ele se assentar junto aos príncipes desta terra, amém? Glória a Jesus. Irmãos, a importância dos dons na igreja, para a igreja de Cristo, é através do dom de operação de maravilhas que o Espírito Santo, ele manifesta a glória dele, a glória de Deus através da sua igreja. Então é algo que é importante, irmãos, buscarmos os dons do Espírito. É importante, não é importante só para o contexto religioso do domingo à noite, não é importante só para as questões do avivamento dos irmãos, é aquilo que traz visibilidade para o evangelismo, para que as pessoas possam ouvir e dizer, né, que a gente tem aqui o Anderson, que ele é deficiente auditivo, né, ele não ouve, e nós cremos que ele vai receber a cura dele. Nós profetizamos, é uma coisa que a gente não desiste, irmão.
Ah, mas não aconteceu até agora, a gente já está 1 ano orando por ele, ungindo ele, e ainda não acontece. Irmãos, não tem problema, porque quando acontecer, muitos aí na Elisa Maria, aqui no Guarani, vão falar assim: eu quero conhecer essa igreja. E não, aí você vai falar assim: não é a igreja que você tem que conhecer, irmão, é Jesus, porque é Jesus que curou o Anderson, e ele será um testemunho. Eu já falei que ele vai estar aqui no púlpito pregando a palavra de Deus, eu creio. E ele vai falar assim: ó, eu fui mudo por 20 e poucos anos da vida, eu não ouvia, mas hoje o Senhor me curou, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, um testemunho vivo para a glória. Isso é operação de maravilhas, irmãos. E aí como que a gente vai orar por ele se a gente não crê que Deus ele pode dar isso para nós? Amém, irmãos? Se eu não receber esse dom, que Deus envie um evangelista que passe por essa igreja, né? Eu já falei isso, que passe por essa igreja e venha e cure o Anderson, e me cure da diabetes, e cure a Meire, e cure o Carlinhos, e cure Maria, e cure todo mundo aqui, e passe aquela onda de avivamento, de milagres, e o irmão vai abençoado, e a gente fica abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E continuamos sendo um testemunho através desse dom de operação de maravilhas. Amém? Irmãos, a gente precisa crer nisso. A gente precisa buscar. A igreja não pode ser simplesmente um encontro ritualístico que todo domingo a gente vem, toda sexta a gente vem, porque a gente não tem mais coisa mais importante para fazer. Não, irmão, a gente tem coisa mais importante para fazer, mas nós estamos aqui para servir ao Senhor e crer que Deus ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas, ele vai fazer milagres, irmãos. Nós cremos nisso e nós buscamos. É por isso que nós estamos aqui no discipulado aprendendo sobre os dons do Espírito, porque às vezes a gente fala tanto: eu quero o poder de Deus, mas você entende, você sabe quais são, pelo menos, né? Os dons que a Bíblia narra aqui, que a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui a cada um como ele quer, para como for útil. Amém? Nós precisamos ser úteis nas mãos do Senhor, e para ser útil nas mãos do Senhor não é pela sua própria capacidade, não é pela sua própria inteligência, é pela capacidade do Senhor, é pela capacidade do Espírito. Por isso que eu falo, tem as irmãs aqui, a Francisca, a Maria, que são fiéis aqui desde o começo, não falta num culto, vem de segunda, vem de sexta, vem de domingo, e não falta, e está aqui fiel, firme, na presença do Senhor. Irmãos, eu vejo a Maria falando de Jesus aí, como ir arrastando multidões. Ah, mas pastor, eu não sei falar. Eu não sei falar, eu falo Jesus. Não tem problema, irmão. Quando você falar Jesus, o poder do nome de Jesus vai ser na sua boca. Você vai ganhar vidas, porque não é pela sua capacidade, não é pela minha capacidade que eu estou aqui, irmãos. Eu nunca fui teólogo, nunca fiz faculdade de teologia, mas Deus aqui me deu a graça para poder ensinar a palavra do Senhor. Isso é pelo poder de Deus. Eu não recebo nenhum mérito, eu não dou mérito à faculdade teológica, eu não dou mérito ao diploma. O meu diploma é do Espírito Santo, amém, irmãos? E se você tem aprendido, se você tem crescido na graça, no conhecimento, é porque o Espírito Santo derrama a sua unção sobre as nossas vidas, amém? E se cada um é chamado para aquilo que Deus chamou, cada um tem a sua participação na igreja, e nós somos uma igreja que queremos reconhecê-lo como ministro, como obreiro. Nós aqui damos lugar, nós queremos realmente que você cresça, que você seja usado por Deus. Eu quero um dia poder falar: ô irmão, vocês têm que deixar eu pregar aqui, porque os obreiros não estão aqui numa unção tão grande que não vai nem deixar o pastor pregar mais. Eles que vão conduzir o culto. Eu vou falar amém, eu vou abrir outra igreja em outro lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que nós buscamos, amém, irmãos? Aqui ninguém briga por microfone, aqui é o pastor que briga para os irmãos pegarem o microfone, aleluia. E quando se empolga, a gente toca a trombeta na caixa de som, amém? Hoje eu quase toquei para a pastora Renata, que estava ali animadíssima na unção, e ali quase a trombeta soou, né, para que o microfone fosse entregue. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero ver, irmão. Aqui os irmãos, eles pregam 15 minutos e acham que já foi muito. Vai ter hora que não vai dar 1 hora de pregação aqui que vai ser suficiente para esse povo ser uma bênção nas mãos do Senhor, amém? Nós cremos nisso, mas você também precisa crer. Não é só o pastor que tem que crer, irmão, é você que precisa crer. Pastor, eu quero dar um testemunho, eu quero ir lá no domingo, eu quero falar, eu quero manifestar a bênção de Deus, porque aqui eu não vou ficar te escolhendo a dedo, irmão. Mas se você tiver um testemunho, me chama o presbítero, chama os irmãos, fala: eu quero falar, eu quero orar. Se manifeste, se imponha, tenha iniciativa.
iniciativa de fé, irmãos, dentro do ministério, porque aqui você tem lugar, irmãos, amém? Muitos aí fora brigam, nas igrejas brigam por uma oportunidade, e nós aqui nós temos uma visão de reino, amém? Glória a Deus. E para finalizar aqui, Atos capítulo 5, versículo 11 em diante, do 11 ao 14, a palavra do Senhor diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Versículo 14: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, você vê que nós lemos muito o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o livro de Atos é o livro da igreja, amém, irmãos? É o livro da igreja primitiva. É quando, aqui nós não estamos falando de Moisés que abriu o mar vermelho, aqui nós não estamos falando mais de Elias que desceu o fogo do céu, aqui nós não estamos falando mais de Davi que derrubou o gigante com uma pedrinha. Nós estamos falando aqui da igreja de Jesus Cristo. E se Deus operava os sinais pelas mãos dos apóstolos, e o povo crescia, e o povo crescia em temor do Senhor, eles acreditavam. Hoje também é possível, irmãos, que nós possamos viver isso, irmãos. Você precisa desejar isso, você precisa buscar as coisas excelentes do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em algumas traduções diz: mas recebereis poder, recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor, Ele tem poder para derramar sobre a sua igreja. Para quê? Com uma finalidade, irmão, de ser testemunha, amém? De ser testemunha, das pessoas olharem para a sua vida e falarem: aí vai um homem, e aí vai uma mulher de Deus. Aí você vai ser uma testemunha pela sua postura de santidade, a sua postura, sabe, de diferente, como o Daniel aqui estava até falando, que no serviço dele, o rapaz chegou para ele, não conhecia ele, e falou assim: você é evangélico, não é? Ele falou: sou. Ele falou: dá para ver que você é diferente, Nós somos diferentes, irmãos. E vai vir sobre nós um poder, um avivamento. Nós cremos, nós precisamos buscar. E se você entrou nesse jejum, nesse propósito de 21 dias, irmãos, você também vai receber aquilo que você buscar. Você também tem que pedir, você também tem que clamar nos seus jejuns, nos seus períodos de jejum: Senhor, me reveste de poder, porque a tua palavra diz que eu vou receber o poder para ser testemunha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A operação de maravilhas traz o sobrenatural de Deus ao mundo natural dos homens. Que o Senhor distribua, irmãos, abundantemente os seus dons entre os seus santos, e que o seu nome seja eternamente exaltado através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.